Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Elaine, eu sou da Ateliê Panilinha, que fica na cidade de Caçapava, São Paulo. Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês um panozinho de Natal, de árvore de Natal, né? É um pano assim que dá tanto para você fazer, para você usar na porta, né, com aqueles cabidinhos que a gente encontra para comprar de ferro fundido, sabe? Aqueles cabidinhos pretinhos, ou então de MDF, né, cabidinhos de MDF. Dá para você usar no cabidinho, mas se você também quiser usar como porta de fogão, pano de porta de fogão também dá, tá? É só você dar uma adaptada nas medidas, mas tenho certeza que você vai gostar. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto muito legal que eu estava bem ansiosa para poder contar para vocês. No dia 3 de dezembro, é uma sexta-feira, às 19 horas, eu vou fazer uma live e eu gostaria de contar com a presença de vocês na live, tá? Vai ser um bate-papo bem legal, a gente vai falar sobre os retalhos, que é o que a gente mais aborda aqui no canal, né? Vai falar sobre combinação, vamos falar sobre refilar os retalhos, coisas assim. Até peço para vocês que vocês mandem sugestão aqui nesse vídeo, né, nas perguntas aí, nos comentários, né? Deixa aí o que você quer, né, que a gente fale, aborde nessa aula, nessa live, tá? E a gente vai fazer o que na live? Também não adianta só conversar, né, e não produzir. Então, o que eu vou fazer? Na live a gente vai fazer esse tapete aqui, ó. Olha que lindo que ficou o tapete. Nós vamos fazer esse tapete, tá? Nós vamos fazer o bloco e vamos finalizar. Então, eu quero pedir para você que se interessou, tenho certeza que você não vai se arrepender. Clica no botãozinho aí que vai estar embaixo, não é botão, esse aí vai ser na descrição do vídeo, vai ter um link para você poder entrar. Eu nunca fiz isso, gente, dessa vez eu vou formar um grupo no WhatsApp, tá? Pra gente poder, pra essa aula especial, pra você poder receber a notificação, pra poder ter interação no grupo. Muita gente pergunta, Elaine, você não tem grupo, tal? Agora chegou a oportunidade, eu nunca fiz um grupo e agora você vai ter a oportunidade de poder participar de um grupo onde a gente vai poder estar trocando experiências, não só eu, mas todo mundo que entrar no grupo, tá? Então, se você quiser, né, e tiver interesse em participar dessa aula, vai ali na descrição do vídeo, vai ter ali o link para você poder participar, tá bom? Então vamos para a aula de hoje? Bom, vamos lá. A gente vai começar a trabalhar, né, como eu sempre gosto de fazer, com os retalhos, tá? Você pode perceber que aqui na bancada eu não tô com nenhum tecido que é de Natal. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um pinheirinho de triângulo perfeito, né, nesse panozinho, mas eu não vou usar tecido de Natal. Eu peguei vários tons de verde e eu tenho certeza que você deve ter aí. Se não tiver, dá uma passadinha lá no site, compra uns kitzinhos que tenha verde no meio. Então, você não precisa usar o tecido específico de Natal, você pode usar um tecido verde comum. Gente, tecido verde, mas não... bolinha, né, coisas assim, tá? Não pega um verde que tenha desenho que compromete, né? Eu digo um verde assim mais neutro, né? Mais básico. O que você vai precisar? Você vai precisar de 4 quadradinhos de tecido verde de 8 por 8, tá? Na mesma medida 8 por 8, você vai precisar de 2 neutros. Aí, você vai precisar de 3 quadradinhos verde, tá? 3 também, mas esse aqui é a medida diferente. Esses são 3, 9 por 9, tá? E 3 também do neutro, 9 por 9. Por que ele é um pouquinho maior? Porque é com ele que a gente vai fazer o triângulo perfeito. Então, tá aqui, olha. Em outras aulas, eu já ensinei o triângulo perfeito, mas eu vou fazer novamente com você. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, esquece os quadradinhos menores, vamos trabalhar agora com os de 9 por 9. O que você vai fazer? Você vai riscar de pontinha a pontinha, tá?
um risquinho. Eu usei a caneta Fantasminha, que apaga com ferro. Ela tem pra vender lá no site, tá? Deixa eu mostrar, porque eu recebo muita pergunta, gente, nos comentários. Que caneta você tá usando? Por isso que eu sempre falo da caneta. Ela apaga com ferro. Então, você vai colocar frente com frente, tá? E vamos alfinetar. Aqui. Aí você vai fazer uma costurinha de um lado e uma costurinha do outro. Esse é o triângulo perfeito, né? Em vários vídeos meus tem esse jeitinho de fazer triângulo perfeito. Costurou de um lado, vamos costurar do outro. Aqui, tá? Aí eu venho, corto. Tá? E tá o meu triângulo perfeito aqui. Inicialmente, ele era 9, agora ele ficou um quadradinho de 8, tá? Então, ele diminuiu, por isso que os outros quadradinhos têm que ser feito de 8 centímetros, tem que ser cortado com 8 centímetros, para eles poderem combinar, né, o tamanho com os triângulos perfeitos. Então, eu fiz isso nos 3, tá? Aqui já tá pronto, eu dei uma adiantada, olha. Então, se eram 3 quadrados, vão me sobrar 6, né? Metadinhas, né? 6 triângulos assim, e no caso, quadrado se for aberto. Então, aqui eu já tenho 6. Eu fiz de cores diferentes, porque eu queria que ficasse coloridinha a árvore, tá? Então, aqui já tá pronto os meus triângulos. O que que eu vou fazer agora? Eu vou montar de frente pra vocês entenderem. Então, ó. Aqui a pontinha da árvore, olha. Deixa eu colocar mais pra cá. Eu acho que talvez eu tire... Não vou tirar a base, não. Aqui. Aqui vai ser as outras 2. E aqui os outros 2. Olha só, tá começando a criar a forma. Um quadradinho de 8 por 8 neutro vai vir aqui. O outro vai vir aqui. Olha só. E os outros 4... Vamos trocar esse de lugar, porque tá pegando aqui. E esse aqui vai vir aqui. Esse claro aqui. E esse aqui. Olha lá. A minha árvore, meu pinheirinho, tá começando a ter forma, tá? Então, o que que eu vou fazer? Gente, entenda, ó, o quadrado que fez o triângulo perfeito, ele é 1 centímetro maior, porque depois de feito o triângulo perfeito, ele ficou com 8 centímetros e ficou do mesmo tamanho dos outros quadrados que a gente cortou, tá bom? Então, não pode esquecer disso. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou unir, tá? Um no outro aqui, frente com frente, prestar atenção para poder ficar uma costura bem retinha. Vou deixar esse quadrinho pronto pra gente poder começar a trabalhar na parte de baixo aqui, que vai vir o tronquinho e o acabamento das laterais, tá? Então, até aqui não tem segredo. Eu vou costurar e trago pra vocês verem. Então, meninas, aqui, olha, eu já uni, tá vendo? Olha, essa parte tá pronta. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar na parte de baixo aqui agora, que é o tronquinho, né? E finalizar ali. O que que você vai fazer? Vai cortar primeiro
duas tiras, né, do tecido neutro que você usou embaixo. Você vai cortar duas tiras de 8 por 14. A minha tá um pouquinho maior, mas pode cortar por 14 que dá. A tirinha aqui do tronquinho é 4 por 8 e aqui é 8 por 14 também. Aí você vai fazer o quê? Você vai unir, né? Aqui. Vai unir os dois lados, o tronquinho. E vai unir aqui, tá? Vai achar o meio, é o que eu vou fazer agora. Vai achar o meio aqui, né, do tronquinho e vai colocar no meio. Gente, agora uma coisa. Ai, Elaine, eu achei que essa árvore ficou tão pequena, eu queria aumentar aqui. Você pode aumentar, tá? Até eu tenho aqui uns outros triângulos perfeitos que eu fiz. Olha, se você quisesse fazer um pinheiro um pouquinho mais compridinho também, ia ser muito bom, fica muito bonito, tá? Não tem problema nenhum. Eu, daí, pra gravar o vídeo, eu decidi fazer ele mesmo quadradinho. Vai ser um panô quadradinho. Mas, se você quiser fazer ele mais compridinho, você pode fazer. Aqui, olha, se você também quiser aumentar ele, fazer ele grandão, um panôzão, alguma coisa assim, você pode mudar pra cá, olha, e ir aumentando o pinheiro, tá vendo? Você colocando aqui, aí você preenche aqui e faz mais uma carreira embaixo. Vai aumentando o tamanho do panô, tá bom? Então, isso aí é uma sugestão da maneira que eu fiz, mas dá pra você aumentar o tamanho do trabalho sem problema nenhum, tá bom? Então, eu vou achar o meio aqui e vou colocar lá no meinho, né? Que o meu meio aqui é esses dois quadradinhos aqui. Vou colocar aqui. E vou costurar um pé de máquina e vou refilar o que sobrar, tá? Porque eu falei pra vocês que o meu eu cortei maior, mas pode cortar com 14 centímetros que dá certinho. Então, olha só, aí fica fofinho. Ficou bem pequenininho e fica fofinho, tá vendo? Olha o tronquinho, tá? E aqui agora eu vou refilar, tirar o que tá sobrando. E o que que eu vou fazer? Eu peguei de um tecido verde, que eu tinha mais, e eu vou fazer agora a moldura da volta inteira. Cortei com 7 centímetros, tá? Essa faixa aqui. Você vai precisar deixa eu medir aqui, só para eu passar mais ou menos o tamanho de 7 por 30, vai dar mais ou menos 1,5, 7 por 1,5, 7 por 1,70, dá para você fazer a volta inteira, tá? Então, eu cortei já aqui, vou passar e venho colocar a moldura com vocês. Então, olha aqui, meninas, então eu vou colocar uma faixa aqui e a outra aqui, tá? Vou colocar e depois eu vou colocar outra faixa aqui e outra aqui. Aquele mesmo esqueminha que a gente segue para poder fazer montagem de moldura, tá bom? Ah lá, meninas, então, olha, o que que eu já fiz aqui? Aqui eu já coloquei, então, as molduras, né, de 7 centímetros. Coloquei a manta. Eu tô usando uma manta R1, mas você pode usar a manta R2. Ele vai ficar bem firminho, tá? E agora, você corta também, daí, um pouco maior que esse, né, que o tamanho que deu o painel, você corta o forro. Agora, uma dica.
faça o forro, a parte de trás, do mesmo tecido que você fez a moldura. Por que que eu estou falando isso? Porque como a gente não vai colocar viés, a gente vai colocar frente com frente, costurar e virar, na hora que vira, se você, por exemplo, eu colocasse um tecido claro aqui, podia ser que na hora que eu virasse, puxasse um pouquinho, aparecesse um pouquinho, então isso fica feio. Então, o legal é você usar o mesmo tecido aqui, porque se por um acaso puxar um pouquinho pra frente, na hora que eu virar, não vai ficar feio, porque é o mesmo tecido, não vai nem parecer que tá puxando um pouquinho o forro pra frente. Então, dê preferência quando você for projetar, se for pensar os tecidos que eu vou usar para fazer aquele trabalho, você deixa um pouco maior o tecido da moldura para você poder fazer a parte de trás. Agora aqui é a alça, tá? A alcinha a gente vai usar, eu coloquei aqui 20 por 10. A gente vai usar dobradinha, então na verdade a alça vai ter 5 centímetros, um pouquinho menos, porque vai a costura ainda, e eu vou colocar uma manta nela para ela ficar firminha. Se você estiver fazendo panô, você faz essa medida. Se você estiver fazendo para o fogão, né, panô de fogão, faz um pouquinho maior, tá? Porque pode ser que a alça do fogão possa ser maior, mais larga, né? Muitas vezes até arredondada assim, e daí isso aqui não vai abraçar o suficiente. Então faça com 25, tá? 28, e depois se precisar diminuir, é melhor diminuir do que ficar pequeno e não ter como aumentar. Então, se for fazer panô de porta, panô de parede, para pôr naqueles cabidinhos, você pode fazer essa medida que eu estou dando. Se não, você aumenta. Se for panô de fogão, você aumenta. Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos dobrar desse jeito que eu já dobrei. Vou colocar... Vou passar uma costura aqui e uma aqui desse lado. Daí aqui eu vou deixar aberto para eu poder virar e rebater a costura. Vou fazer isso nas duas alças, tá? Então aqui, meninas, olha, eu já fiz as alcinhas, tá? Já rebati. E o que que eu vou fazer agora? Marquei o meio aqui, marquei 7 centímetros pra lá e vou colocar aqui a alcinha. E a outra também, meio pra cá, 7 centímetros. Agora, essa medida, ela vai depender do quê? Coloquei 7 centímetros. Todos vão ser 7 centímetros. Se você estiver fazendo um panô de fogão, pode ser todos 7 centímetros. Agora, se você estiver fazendo um panô para colocar no cabidinho, é bom você medir, tá? Porque tem cabide, se você colocar 7, pode ser que ele não sirva. Ou então... o cabide é maior, então como aqui ainda tem bastante espaço, dá pra você colocar a alça mais pra cá, ou então dá pra você colocar 3 alças, né, se o cabide for grandão. Então isso aí vai depender bastante do lugar onde você vai pendurar. Se você for fazer panô de fogão, eu acho que 2 alças, e na distância que eu fiz tá num tamanho excelente. Mas gente, é o que eu sempre falo nos meus vídeos, né, é tudo sugestão. Você tá fazendo, você pode fazer diferente, não tem problema nenhum, tá? Então eu vou passar uma costurinha aqui, só pra eu ficar sem trabalhar sem o alfinete. Vou pegar agora o tecido do forro, tá? Eu tive que fazer uma emenda no meu tecido de forro, porque eu não tinha mais desse poá verde aqui. Aí eu fiz uma emendinha, não tem problema nenhum, porque vai ficar pra trás e a emendinha tá bem feita, tá? Não tem problema nenhum. Refilei a manta, né? Vocês perceberam que eu refilei a manta. E eu vou fazer o que agora? Eu vou alfinetar, pra que não fique se mexendo, né? Saindo do lugar. Frente com frente de tecido, né? A alcinha já está costurada. Eu vou passar uma costura na volta inteira. E vou deixar uma abertura para virar aqui. Opa, não tá aparecendo, né? Uma abertura para virar aqui, tá bom? Na parte de baixo que eu vou deixar. Porque daí eu viro e depois faço o pontinho invisível aqui na parte de baixo.
costurei a volta toda e deixei essa aberturinha aqui, como eu falei, pra gente poder virar. Agora vamos virar. Paciência, né, gente? Que é a partezinha mais chatinha. Eu lembro que as alunas no ateliê, na aula presencial, elas vinham atrás de mim pra eu virar as peças. O pessoal não tem muita paciência. Mas sai. Aí, saiu, viu? Agora a gente arruma os cantinhos, né? Pra poder ficar bonitinho. Se não tenho a ferramentinha certa, é só pegar com a tesoura de pontinha não muito fina, né? Pra não furar. Não pode forçar muito. Olha, gente, que belezinha. Olha que belezinha. Aqui, ó, vamos passar, né? Como eu sempre falo com vocês, com bastante jeitinho. Vai fazer o pontinho invisível, né? Pra fechar essa abertura. Agora eu vou lá passar ele pra ele ficar bem assentadinho, pra gente poder finalizar a alça aqui, tá? Olha lá, passei, agora ficou bem assentadinho, ficou bem bonitinho. Agora, o que que a gente vai fazer aqui? Se você está fazendo um pano para fogão, você vai colocar um botão de pressão, ou você vai fazer uma casinha de botão aqui para poder colocar, para poder ter como abrir e encaixar no fogão, né? Então, você pode colocar aquele botão que como é que é o nome daquele botão? É colchete. Você pode aplicar um colchete aqui para poder ser mais fácil, né? Pode ser o botão Rita, né? Que é aquele botãozinho plástico. Pode ser um botão de pressão. Aqui você tem que usar a sua criatividade, mas eu vou falar, eu faria a casinha do botão aqui, que eu acho que vai ficar bem melhor, mais bonito, mais barato, né? E põe um botão bonito aqui. Agora, se você vai fazer um pano pra porta, você pode fechar isso daqui, porque geralmente os cabidinhos, eles são abertinhos, né? Geralmente, né? Agora, se o seu cabidinho for fechado, tem que deixar aberto. O meu cabidinho, ele é aberto, então dá pra você encaixar ele aqui por aqui, não precisa que a alça abra. Então, eu vou fazer o quê? Eu já vou fazer uma costurinha aqui pra ele ficar preso. Só que antes dessa costurinha lá, eu já tava esquecendo, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura aqui, olha, gente. Ou pode ser pé de máquina pra cá, ou pode ser uma costura na vala, tá? O que você achar melhor. Eu vou fazer, acho que uma costura pé de máquina, a volta inteira aqui da árvore, pra poder assentar, né? Que a gente gosta de fazer uma costurinha, né? Olha lá, né? Fiz a costurinha. Olha como já assenta bem, né? Olha a parte de trás, ele já dá uma boa assentada. Se você quiser fazer também uma costurinha na beiradinha, a volta inteira pode fazer. Então, agora aqui, olha, eu vou fazer uma costurinha. Como eu falei pra vocês, o meu cabide não precisa disso daqui aberto. Então, eu já vou deixar preso, porque eu prefiro do que eu precisar fazer uma casa de botão. Então, eu já deixo presinho. Deixa eu tirar esse aqui. Olha só. Então, aqui já tá presa a alça, né? E o que que eu posso fazer aqui agora, Elaine, pra deixar ele fofinho? Você pode usar muitas coisas, né? Eu separei uns botões aqui, que eu tenho aqui, né, em casa. Alguns eram do ateliê, né, da minha loja física. Eu tenho bastante agora aqui em casa. Olha só, você pode enfeitar, olha, coraçãozinho, né? Aqui, olha, pode encher de botãozinho de madeira. Eu tenho um passarinho aqui,
Olha só que riqueza que você pode fazer no pano ainda, né? Depois de pronto, mesmo assim, você pode deixar ele com uma carinha, deixa eu apagar. Olha só, gente, olha que chuchu que vai ficar. Se você fizer isso com... Aí aqui em cima, ó, você pode colocar um botão. Aqui você pode colocar diferente, ó, um Natal bem alegre. Ou você pode pôr igual, né? Troca aqui os botões, ó, põe 2 vermelhos aqui em cima. Olha que belezinha que fica. Deixa eu tirar aqui. Olha só, gente. Uma peça tão fácil de fazer, uma coisa tão facinho que dá um charme na casa, né? Você pode incrementar o tanto que você puder de botãozinho bonitinho, mas dê assim preferência para coisa sem brilho, tá? Porque parece que o patchwork, coisas assim, combinam com coisas assim sem brilho. Então, coloque botõezinho sem brilho, coisinha assim mais discretinha, né? Madeirinha, combina bastante com esse estilo, né? Então, eu peguei lá o meu cabidinho, que tava lá tá na minha porta. Eu tenho esse cabidinho aqui. Gente, não tenho pra vender, tá? No site. Aliás, se tiver alguma pessoa que fabrica, que representa esse daqui, quiser entrar em contato pra eu poder deixar o seu contato para as pessoas comprarem, né? É só entrar em contato comigo que a gente dá um jeitinho de anunciar você, porque isso aqui é uma peça que o pessoal procura bastante, né, no final do ano. E não só no final do ano, quem faz patchwork, faz pano de patchwork, sempre tá querendo um desse daqui. Então, se você fabrica ou conhece alguém, pede para entrar em contato. Meu telefone vai estar aí na descrição. Esse daqui é meu, tá, de uso pessoal. Então, ó, olha só, o meu já é abertinho aqui. Então, ele entra aqui e entra aqui, olha só. Tá vendo? Deixa eu pôr mais pra cá, que eu não tô, olha só. Aí dá pra colocar na porta, dá pra colocar no hall de entrada da casa, dá pra colocar perto da árvore, né? Nossa, gente, dá pra fazer um enfeite bem bonito, bem diferente, bem original, né, pro seu Natal. Então, essa foi a nossa peça de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho pra vocês. Não esqueça da aula especial, gente. Entra no link aí pra poder fazer parte do grupo, tá? Eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!